Abra sua Bíblia, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Está escrito: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Nós colocamos o assunto da santidade tão inalcançável que a gente não fala sobre isso e acha que esse não é assunto para nós. Assim como o Frei falou, a santidade ela é um convite universal, não tem nada mais inclusivo, independente do gênero, independente daquilo que você trabalha. Porque a santidade, antes de ser um dever, ela é um dom de Deus para nós, que recebemos no batismo. Então preste atenção, se você é um artesão, se você é um artista, se você é um engenheiro, um advogado, um médico, seja a profissão que você for, você não pode dar ao seu filho essa profissão. Você pode instruí-lo, você pode orientá-lo, mas você não pode dar a ele isto. Essa é a nossa alegria, porque Jesus faz diferente. Jesus, por causa do batismo, se ele é filho de Deus, ele nos fez filhos. Se ele é santo, ele nos deu a santidade. A questão é que a gente não pensa nela. E a santidade, ela nos é oferecida todos os dias. Se a gente a nega, nós temos que negá-la todos os dias. A nossa única tristeza deveria ser não sermos santos. Mas nós precisamos de descobrir isso melhor. Isso não é para mim, isso é para cada um de nós. E quando ele fala que Deus deseja a nossa santificação, é porque a obra de Deus é essa em nós. Então, que eviteis a impureza. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais com a consciência daquilo que somos chamados a ser, tudo aquilo que não agrada ao Senhor também não vai te atrair. Então não se preocupe, que é um caminho e a gente chega lá. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Nós vamos tomando consciência devagar, não é? Deus nos criou, sonhou com cada um de nós antes da fundação do mundo. Está escrito isso na carta de São Paulo aos Efésios, antes da criação, para sermos santos. A gente acha que santidade é algo heróico. Não é esse caminho. A santidade ela é escondida, né? Ela é discreta. Então agora ele nos convida a revestir, é como se a gente fosse ficar nu, despir para se revestir do homem novo. Vamos agora chegar diante de Deus, né? Nós estamos aqui diante do Santíssimo, não estamos diante só de uma cruz, né? Estamos diante de um Deus vivo, onde a gente vai chegar para ele e se apresentar, da mesma forma como Jesus foi apresentado no templo, nós vamos nos apresentar a ele. Nós vamos chegar aqui diante dele e falar: eu vim te entregar meus trapos sujos. Meus trapos, Senhor. Ele conhece a nossa miséria. Eu vim te entregar a miséria passada e a miséria de hoje. Porque quando falo no assunto da santidade, eu tenho certeza que não é para mim, né? Mas não, vim te entregar o meu nada. É nesse material que ele vai trabalhar. É na nossa miséria. Entrega, vamos julgar isso agora no fogo do coração de Jesus. Hoje é o dia do sagrado coração de Jesus. Nós vamos aqui diante dele entregar a nossa miséria, a nossa história diante dele e falar: eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou. Eu quero ser aquela obra que o Senhor começou. Eu preciso insistir com o Senhor e insistir com cada um de vocês. Existiu uma obra que foi começada, a nossa santificação no nosso batismo. Nós nos perdemos disso. Então nós queremos, Senhor, de verdade, que o Senhor conclua em nós a obra que foi começada. Não nos abandone. Agora nós vamos repetir igual o publicano. Sabe o publicano quando subiu no templo? Põe a mão no seu coração e repita para o publicano aquilo que ele falou para Deus quando ele entrou no templo. Ele disse: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou pecadora. Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E a partir de agora fala: me ajuda a ter e de verdade viver os seus sentimentos, os seus pensamentos. Não sou eu que vou fazer a minha santificação. É aquele que é 3 vezes santo. É o Senhor que vai trabalhar em nós. Ele nos cria e nos deixa na mão uma coisa tão difícil: a liberdade de querê-lo ou não. Mas nesse momento nós podemos reiterar com ele esse compromisso e dizer: eu quero ser santo. Eu quero um dia estar no céu para te dar glórias. Vamos nos apresentar diante dele sem vergonha, na nossa nudez, porque ele é o único que tem um olhar de amor para nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 está escrito:
Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Esse caminho que estamos fazendo da tomada da consciência, né? De relembrar que somos chamados à santidade e que é um chamado para todos, né? Isso é um chamado pessoal. Nós temos que entender que a gente precisa da presença de Jesus conosco. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele vira a vida do avesso. Lembram quando ele entrou na barca, ele passava na praia e ele entrou na barca de Pedro e falou com eles, vamos para mar mais alto. E lá ele fez aquela pesca milagrosa e Pedro ficou apavorado, ajoelhou e disse, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Hoje vou ensinar vocês a falar outra coisa, nós vamos falar. Jesus, cola em mim, porque sem ti eu não sou capaz de nada que é bom. Como é que eu vou viver a paz com o outro se eu não tenho ela em mim? Sem estar diante da sua santíssima presença, sem ter consciência que somos todos filhos amados, todos, aquilo que Jesus ouviu lá no batismo, é para cada um. Esse é o princípio da nossa caminhada espiritual. Você é um filho amado. Então, quando você tem essa consciência, nós temos que tirar a inveja, nós temos que tirar a rivalidade, a disputa, viver em paz conosco e com os outros. Mas isso é fruto da presença de Deus em nós, por isso ele precisa estar colado, lembra disso? Nós não somos capazes de nada, está em João 15, sem mim nada, e nada é nada. Mas a gente diz a ele, cola em mim, Senhor, para que eu possa revelar para mim e aos outros aquele que conduz. Qual é a razão da minha história? Qual é a razão da minha vida? Porque eu vivo bem uns com os outros, por causa dele, é por ele e para ele. Na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão, ela é um convite diário. Todos os dias nós somos convidados à conversão. Isso é um processo da nossa liberdade. Santo não é quem não cai, santo é quem se levanta. Eu erro, reconheço, levanto e peço perdão e recomeço. É assim o caminho. O caminho da nossa conversão não é mágica. Assim como a gente faz investimento em tudo na nossa vida, existe um investimento espiritual. Então, primeiro eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Jesus fala para uma mística assim, sabe por que vocês ficam tranquilos? Porque vocês não veem o estado da alma de vocês. Então fala, Jesus, eu quero o céu. É lá que eu quero ficar, né? É para lá. Então, lembrem sempre que o fim ilumina o caminho. Para onde eu quero chegar? Então, se eu quero chegar no céu, eu tenho que saber como é que eu estou caminhando aqui. Está escrito na palavra que o justo cai 7 vezes por dia, não é? Então, eu preciso de conversão, eu quero me converter. A gente precisa dessa raiz de desejo do bem dentro de nós. E a gente sabe que a gente vive numa luta. Dentro de nós parece ter uma legião que briga. Mas eu tenho que falar todos os dias, eu quero, eu faço opção pelas coisas do Senhor. Mas eu preciso da graça. Então peçam a Nossa Senhora que nos ajude. Só por hoje, eu repito para ela assim, todos os dias de manhã. Só por hoje a senhora não me deixa pecar? Então eu repito para ela 100 vezes no caminho de ir para a igreja, para assistir a missa, eu falo, Ave Maria, cheia de graça. Eu falo com ela, mãe, que ela me ajude todos os dias a não pecar. Vou repetindo para ela e falo que ela possa me ajudar a não pecar. Me ajuda, que ela possa trabalhar comigo, não só a vontade, a firmeza dela, o desejo, porque nós temos que entender que vida espiritual é real, gente. Assim como a vida que a gente está vivendo aqui é real, não tem jeito de separar. Todas as nossas decisões são feitas por causa dele, é a partir dele. É assim que o processo de santificação vai acontecendo. Porque tudo eu olho para ele e falo, posso? Ele fala não, eu falo, então tá bom. Mas é por causa dele. Então, lembrem que é um processo. Fala, não, mas eu estou longe, eu também estou longe. Mas é um exercício diário, nós só temos hoje, né? Então a gente pede a ela a intercessão, ela te ajudará. E eu falo, só por hoje. E de noite você pede perdão, pede a intercessão dela e fala, Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Você fala isso 100 vezes, peça a ela, peça a Jesus perdão por mim, que não consegui cumprir aquilo que eu deveria ter feito hoje, só por hoje. E lembrem de uma coisa, o mundo nos engana tanto que a gente acha que tem futuro. Futuro é ilusão, eu só tenho agora.
Eu só tenho hoje para ser santo. Eu só tenho hoje para amar a Deus. Eu só tenho hoje para servir a Ele. Então, o processo de conversão, ele é diário. É um processo que é feito, uma lapidação que é feita, mas lembre de uma coisa, a partir do seu querer. Jesus jamais vai te exigir isso. Isso é extraordinário. Essa questão desse amor dele, tamanho que ele nos cria e fala, diante de ti está a vida e a morte, a água e o fogo. Estende a mão para o que você quiser, porque é tudo aquilo que o homem desejar, ele receberá. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude no nosso processo de conversão. Em Apocalipse 22:11, o injusto faça ainda injustiças, o impuro pratica impurezas. Mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Jesus diz para a mística Irmã Amália, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram o livro dela, aquela freira de Jesus crucificado aqui de Campinas, né, que vocês precisam ler esse livro, quem não leu. Ele diz a ela, não há santidade sem Eucaristia. A gente precisa entender algumas coisas, né? A Eucaristia é um dos maiores tesouros que nós temos na igreja. Jesus quis permanecer conosco. Isso é algo tão extraordinário que é de chorar. E ele diz, o próprio Deus que te criou é o seu alimento. Quando a gente vai ler, se a gente lê o Evangelho de domingo, de Mateus, quando vai começar o Evangelho da Transfiguração, começa assim, 6 dias depois. Então, 6 dias depois, porque foi o primeiro anúncio da morte de Jesus, quando ele anuncia a morte. 6 dias depois, o 6º dia no calendário judaico é a véspera do sábado, que é o Shabat, que é quando Deus descansa porque a obra está pronta. 6 dias depois, 6º dia é o dia que estamos. A obra está inacabada. É preciso pedir a Ele, parar aqui agora diante dele e falar, Jesus, aonde essa obra que o Senhor me chamou, a santificação, está? Primeiro, quando eu nem tinha consciência que o Senhor tinha me chamado para ser santo, eu achava que era só aquelas coisas extraordinárias, que ser santo era algo de coisas extraordinárias a ser feitas. Eu nunca imaginei que era viver meu dia a dia na sua santíssima presença e viver no amor. Isso é ser santo. Como diz Bento XVI, eu encontro com tantas pessoas que irradiam tanta bondade e amor. Nunca serão santos do altar, mas são santos. Dizem que o céu está cheio de lavadeiras porque lavaram com amor. Então, vamos olhar para Jesus, a nossa verdade, que ele já conhece mesmo, ele já sabe aquilo que somos. E entender que todo alimento que eu recebo, eu absorvo. Mas quando eu recebo a Eucaristia é diferente, é Ele que me absorve. Então, Jesus precisa fazer uma obra em nós. Como é que vamos ser transformados? Quanto mais entrar em contato com Ele. Então, esse presente que nós temos, isso é uma coisa extraordinária. Não tem palavras para agradecer a Jesus por ter permanecido. Nós gostamos daquilo que é espetacular. Deus gosta do discreto, do silencioso. Imagina a glória dele. Tudo que não pode ser contido no universo está aqui, ó, escondido. É o prisioneiro de amor que quer me transformar, quer transformar o Frei, quer transformar você. Quer nos fazer santos para estar um dia, mas ele não pode fazer algo à força se a gente não se abrir a ele. Então, no momento da Eucaristia, ele fala, quantas graças de eternidade vocês perdem? Então, não venham me receber com frieza, mas venham me receber com um coração cheio de amor, porque o amor é que transforma tudo. Então, ele fala, a gente que tem a graça da missa diária, não podemos entrar na fila da Eucaristia como ser uma rotina, assim como o sacerdote não pode celebrar como rotina. Isso é algo extraordinário, aquele Deus que vem silencioso na Eucaristia, da mesma forma como ele nasceu, escondido. É o escondidinho, como dizia Jacinta. Deixa eu ver o escondidinho. Então ele quer fazer uma obra em nós, mas ele não vai fazer se a gente não abrir esse espaço. E eu te digo, não tenha medo de Deus. Não tenha medo. Abra as portas. Abra. E nesse momento, abra mesmo. Abra tudo dentro de você. E não tenha medo. Aquele porão que está escondido, aquele segredo que só Ele sabe, tanta coisa guardada. Fala com Ele, Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Eu quero ser santo porque o Senhor é santo, o Senhor pediu. Então que o Senhor entre em mim agora como o Senhor desceu aos infernos. Entra com toda a sua majestade dentro da minha alma. Abra tudo, eu estou abrindo tudo nesse momento para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor fez no inferno. Liberta, Senhor. Tira de mim o azedume, a ira, o ódio, as mágoas. Isso são
Isso é tudo aquilo que nos divide, que nos separa, que não nos deixa ter paz e não nos deixa viver aquilo que fomos chamados a ser para viver. Peça a Ele essa graça. Nós estamos diante de Jesus vivo. A hora que receber a Eucaristia, entenda que você está diante, que aquele minuto é único na nossa vida. Nós estamos diante daquele que nos fez, que nos alimenta, que é a nossa força, é a nossa vida, é o ar que a gente respira. Ele é tudo que temos, é aquilo que cantamos, é a vitória, é Ele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa santidade. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Os santos são a luz de Deus no mundo, é o farol que ilumina esse mundo. No mundo de tanta escuridão que estamos vivendo. Nós que cremos, que recebemos Ele, não podemos esconder essa luz. Não somos a luz, mas nós somos aquela fresta que deixa mostrar aonde Ele brilha. Está escrito no documento da igreja, é só um comentário, que a gente pensa assim, como é que eu vou ser santo? Como é que nós vamos viver tudo isso? Então está escrito, munidos de tantos e tão grandes meios de salvação. Todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Quais são esses meios que estão à nossa disposição? Nós temos a Eucaristia, a Santa Missa, e podemos pedir a Jesus essa graça. Peça a Ele, eu vou insistir sempre, eu falo que eu vou morrer falando isso com vocês. Peça a graça da missa diária. A gente não tem dimensão do que significa isso. Peça. Nós temos o Santo Rosário, e Jesus falou que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada aos céus é o Rosário. Quantas graças são derramadas enquanto a gente está rezando. Todas as coisas mais impossíveis, inclusive a conversão do nosso coração, acontece. Nós temos os sacramentos, né? Não abandone a confissão. É preciso confessar pelo menos uma vez por mês. Então, esses meios, todos os sacramentos estão colocados na nossa mão. E a sua vontade de querer. Então, que a gente não abandone tudo que é deixado para a nossa santificação. Vai estudar, vai ler, temos grandes santos, a igreja tem uma riqueza. Vamos aprender com aqueles que já caminharam. E temos a mãe, a nossa mãe santíssima, Maria, que passou por tudo isso. Peça a ela, a senhora que já sabe do caminho, a senhora que foi à minha frente, me dá a mão. Eu falo com ela, me dá a mão, eu posso segurar só na barra da sua saia? E a senhora me conduza, para que eu não me perca nesse caminho. São Bento disse, assim como há um zelo mau de amargura que separa de Deus e leva ao inferno, há também um zelo bom que separa dos maus caminhos e leva a Deus e à vida eterna. Vamos pedir a Jesus hoje, né, que te livre o nosso coração, igual eu pedi anteriormente, que Ele descesse ao nosso coração para nos livrar da amargura. Que seja o que a gente estiver vivendo, que a gente possa viver com a marca do Filho de Deus, que é o amor, né? Pedir a Ele essa graça de ter esse zelo, entender que a vida espiritual ela não é uma ideia, é real, é Deus em nós, é Ele vivendo a nossa vida conosco, participando de tudo que a gente está vivendo. Então que a gente tenha esse cuidado, esse carinho, esse zelo em saber, isso me conduz a Deus ou isso me separa de Deus? Isso me leva ao céu ou isso me tira do céu? Porque isso tem que ser uma preocupação real, porque a vida espiritual é real. Então é preciso que a gente tome consciência disso para andar no caminho dele. Peça e receberás. E Jesus diz à irmã Amália, não duvideis. Nunca duvidem da bondade e do amor de um Deus. Nunca duvide que o amor de Deus por cada um de nós, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é eterno e eterno. Deus quer o nosso bem, Ele quer todos os filhos no céu, Ele quer a nossa santificação. Então não duvideis que esse amor é para você, que essa chamada é para você e que somente Ele é capaz de transformar a nossa vida, porque Ele diz, vocês sem mim, vocês não são capazes nem de pegar a palha que está no chão. Então confiar em Deus acima de tudo na nossa vida. Não confie em você mesma, isso é um sossego. Confie apenas em mim, diz o Senhor. Então que a gente possa ter esse zelo em tudo fazer para não desagradá-lo. Mesmo que isso custe. Mas é assim o nosso processo. O reino de Deus só vem à força. É um trabalho pessoal, que não é brincadeira. Mas é tudo a partir do meu querer. Vamos pedir a Ele que a gente carregue agora a cruz de cada dia, junto com Ele, para que a gente possa chegar ao céu. São Teófano nos diz, o verdadeiro zelo para agradar a Deus persegue o pecado em seus menores lembretes ou marcas, pois é zeloso pela pureza perfeita. Vamos pensar numa coisa.
quando eu amo alguém, eu me preocupo em fazer somente aquilo que possa agradá-lo. Então, quando à medida que a gente vai se convertendo, à medida que a gente vai aprendendo a amar o Senhor, a conhecer, nós passamos da fase de achar que é um mandamento, é uma obrigação, é uma regra, para fazer as coisas por amor. Essa é a grande transformação que nos acontece. Eu aprendo a amar a Deus, aprendo a amar o irmão e aprendo a reconhecer aquilo que não agrada a Deus. Mas por que eu não faço isso? Porque eu o amo e eu não quero magoá-lo. Não quero magoar, não quero ofender aquele que não é digno de receber nada disso. Então eu me arrependo daquilo que eu não podia ter feito, mas eu deixo o passado na misericórdia, deixo o futuro na providência e deixo que esse dia transcorra diante do amor dele. Então vamos pedir a ele que a gente tenha esse zelo, esse cuidado pela nossa santificação. Estar atento não por ordem, não por obrigação, porque a única coisa que nos liberta é o amor. Mas a gente faz somente porque o amamos. Santa Teresa de Ávila fala assim: não sufoquemos nossos desejos. Isto é altamente importante. Acreditemos firmemente que com a ajuda divina e nossos próprios esforços, nós também podemos, com o passar do tempo, obter o que tantos santos, auxiliados por Deus, finalmente alcançaram. Não sufoquemos os nossos desejos, nós queremos ser santos. Então nós vamos pedir isso, vamos resumir isso. Como é que nós vamos conseguir ser santos? Pelo menos a missa aos domingos, pelo menos. Pelo menos, se eu não conseguir rezar o rosário, pelo menos 1/3 por dia. Pelo menos a confissão, voltar aos sacramentos. Volte aos sacramentos. Do mesmo jeito que você toma banho, fica limpo, cheiroso, dê banho na sua alma. Pelo menos 1 vez por mês. Pelo menos, né? Vamos fazer visita ao Santíssimo. Não comece o dia e não termine o dia sem dirigir a Deus, nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Dirija a Ele uma palavra. Peça a sua bênção. Começa o dia falando: bença, Pai. Abre meus olhos para ver, meu ouvido para vos ouvir, um coração para vos obedecer. Não durma sem fazer uma reverência a Ele. Converse com o Senhor teu Deus. Agradeça, peça, chore, mas não deixe de falar com Ele, que é seu Pai, que te espera. Vá visitá-lo, Ele é o seu prisioneiro de amor. Ele fala que a gente precisa visitar, é obra de misericórdia visitar os presos. Vá visitá-lo, vá lá conversar com Ele e sairá diferente. E com o tempo, a nossa frequência a tudo isso, Ele fará, porque é igual o agricultor que planta a semente. Ele planta, mas Deus vai regando. À medida que a gente vai se aproximando, Ele vai nos transformando. À medida que eu decido, eu quero. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Eu quero, Ele faz. Eu quero, Ele faz. E nós vamos dizer a Ele: nós queremos ser santos, Jesus. Não é santo para o mundo ver, nem aplaudir. Já não preciso do aplauso do mundo. Eu preciso do olhar de Deus e Ele dizer que a gente é santo aos olhos dEle. Isso é que interessa. A santidade, ela é escondida. Vamos pedir a Ele: Jesus, nós queremos ser santos, nos ajude, é pela sua graça. Santa Faustina nos diz: minha santidade e perfeição consistem na íntima união de minha vontade com a vontade de Deus. Qual é a nossa grande dificuldade em fazer a vontade de Deus? É porque a gente não confia no amor incondicional que Ele tem por nós. A gente acha que a nossa vontade é melhor do que a dele. Ele que não está entendendo o que eu estou querendo. Ele que não está vendo tudo. O dia que aprendermos a confiar incondicionalmente, cegamente, se abandonar completamente nesse amor, nós vamos entender que fazer a vontade dele é extremamente agradável. Nós ainda estamos muito longe de entender o que a santa disse. Ela disse, Santa Teresa, ela disse: eu agradeço a Deus por tudo que Ele me tira. Nós já estamos longe disso, porque a gente só agradece por aquilo que Ele nos dá. Então hoje eu quero ensinar uma coisa que eu aprendi com São Tomás de Aquino. E eu faço isso quando eu recebo a Eucaristia. Eu falo com Ele: o Senhor me deu inteligência, liberdade, memória e vontade. Tudo vos entrego, tudo vos devolvo, porque tudo que tenho recebi do Senhor. A única coisa que eu quero trocar com o Senhor, te devolvo isso, para que somente a vossa santíssima vontade se cumpra na minha vida. Isso é um trabalho de todos os dias. Mas aprenda a fazer essa troca com Ele, porque a vontade de Deus é sempre perfeita. É sempre aquela que alegra o nosso coração. Por que a gente pode afirmar isso? Porque Ele nos ama. O Frei, antes do senhor dar a bênção, posso? Pode. Eu sei que tem um tempo contado, né? Mas antes de dar a bênção, Jesus diz assim para a irmã Amália:
O sacerdote que trabalha, quanto mais um sacerdote trabalha para a minha glória, mais ele será caluniado e mais ele será perseguido. Mas quanto mais caluniado, quanto mais perseguido, maior será a glória no céu. Imagina o tamanho da sua glória. Quando eu li isso, eu lembrei exatamente do Senhor. E ele diz assim: o sacerdote, entre as funções, o sacerdote forma santos para a minha glória no céu. E ele devolve a vida àquele que estava morto por causa do pecado através da confissão. Então, é o que eu quero agradecer. Em nome de mais de 1 milhão de pessoas que te seguem, que te adoram, o Brasil te adora. É porque o Senhor tem despertado naquele que já é batizado, no cristão, a dignidade dele. Às vezes a gente esquece a dignidade, e a nossa dignidade é ser filho de Deus. A nossa dignidade é ser chamada a ser santos, não fomos chamados a qualquer coisa. Fomos chamados a viver uma eternidade que já não tem dimensão do que significa isso. O que está reservado para nós é algo tão extraordinário que a gente não tem essa dimensão. Então eu quero agradecer, né? E como Jesus diz que quando vocês passam, os anjos se inclinam. Tamanha dignidade, a maior dignidade que o ser humano pode ter é ser um sacerdote. E um sacerdote, quando cumpre o papel dele, como o Senhor cumpre, nos levando para o céu, despertando em nós tudo isso que você tem despertado, isso é uma resposta de amor a Deus, porque quando a gente passa a caminhar com Ele, a gente entende que amá-lo é dar almas para Ele. Né? Que tem sido todo esse trabalho que você tem feito. Você está devolvendo almas para Deus. Eu sei que é árduo, eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta, mas eu também não duvido da proteção, do cuidado de Deus com a sua vida. Sem dúvida. E de Nossa Senhora. Tem certeza disso, que ela te abraça, que ela te guarda e que ela te protege. Tem certeza que os anjos estão à sua disposição. Porque ele fala, da mesma forma que a gente cuida, ele fala, mas ai de quem levanta a língua ou a mão para um sacerdote. Essas palavras são dele, está escrito lá. Não sou eu que estou criando nenhuma dessas palavras. Eu só estou aproveitando esse trecho que tem alguns êxtases que ela tem, que ela conversa com ele, para poder dizer muito obrigado. No nome de tantos, eu estou dizendo obrigada por não desistir todos os dias, Frei. Obrigado. Todos os dias eu sei do seu cansaço, eu sei da luta. Não é fácil, né, abrir mão de tantas coisas pela salvação de tantos que você não conhece. Mas um dia que você chegar no céu, Jesus vai te apresentar. Fala, esse aqui, ó, foi você que trouxe. Esse aqui foi você que trouxe. Então, muito obrigado. Que todo mundo, nesse momento, a gente possa voltar agora os olhos para Jesus e falar, Jesus, derrama ao Frei Gilson, derrama na sua vida, Frei, as graças que te são necessárias e que só Ele sabe. As graças que você precisa, a persistência, a força, a coragem, porque tudo está nele. Mas que Ele te dê uma confiança cada vez mais incondicional nele, uma certeza cada vez maior, que tu és o meu filho amado, e que através da sua vida eu estou fazendo uma obra extraordinária. Eu estou povoando o meu céu dos santos, que pela sua vida estão sendo resgatados. A nossa gratidão é eterna por tudo isso, Frei. Muito obrigada. Obrigado, doutora Filó. Como sempre, a senhora é muito querida. Obrigado pelas orações de vocês. Fiquei muito emocionado quando a senhora disse que a gente evangeliza tantos que a gente não conhece, né? A gente vê números aqui, são tantas pessoas impactadas, mas que um dia Deus vai apresentar pra gente no céu. Um por um. Um por um. Um por um. A gente vai se encontrar, viu? A gente vai se encontrar tanto aqui na terra com alguns, mas principalmente no céu. Essa vai ser minha garra. Eu quero ir e quero de fato levar muita gente.